uns 3 versículos. Esses 3 versículos são bastante conhecidos no nosso meio. E pregado, discorrido e até mesmo direcionado, na maioria das vezes, para pessoas que estão passando por algumas dificuldades, por alguns problemas, ou um momento em que estão com seus corações tristes e aflitos. É algo maravilhoso e é um versículo maravilhoso, são versículos maravilhosos que falam bastante aos nossos corações, pois alegra os nossos corações, pois são as próprias palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando tal chega a discorrer. João se dedica com todo o seu coração, inspirado pelo Espírito de Deus, a escrever estas lindas palavras que o nosso Senhor Jesus chegou a discorrer. Mas para nós entendermos para qual classe de pessoas ou para quem Jesus estava direcionando estas palavras, nós devemos voltar um pouco atrás no capítulo número 13. O capítulo número 14 é apenas uma continuação do que está acontecendo no capítulo número 13. Quando nós voltamos para o capítulo número 13 do Evangelho de João, nós vemos 3 ocorridos que mexeram bastante com o espírito e com o coração dos discípulos. A partir do versículo número 1 do capítulo número 13, Jesus, já sabendo que chegava a sua hora, a hora dele deixar este mundo e voltar para com o Pai, ele novamente leva os seus discípulos a tentarem entender que o tempo dele estava chegado. Naquele momento, Jesus chega a lavar os pés dos discípulos. Logo após, Jesus começa a predizer a respeito da traição ou do traidor que havia de trair. Naquele momento, os discípulos ficam um pouco turbados, sem saber quem havia de trair Jesus, pois Jesus disse que um deles o trairia. E logo após, Jesus, mais uma vez, a partir dos versículos de número 31, ele começa a dizer aos discípulos que a hora era chegada do Pai ser glorificado por meio do Filho. Naquele momento, Jesus também prediz a negação de Pedro. Quando Jesus começa a discorrer para os seus discípulos que a hora era chegada e que o momento era aquele, os discípulos, ao ouvir aquilo, começaram a se turbar. Por que, irmão Mateus? Porque os discípulos de fato eram como filhos, como amigos do Senhor Jesus. Cada local, cada canto, cada momento em que Jesus Cristo estava, ou cada local em que ele estava, os discípulos estavam com ele. Jesus, com os seus discípulos, contemplou, os discípulos contemplaram várias e várias maravilhas da pessoa bendita do Senhor Jesus, quando tal estava ministrando e exercendo o ministério que o Pai havia colocado sobre as mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a hora estava chegando, a hora de Jesus se entregar, a hora de Jesus fazer o maior sacrifício pelos nossos pecados. Os discípulos de primeira vista, ao ouvir as palavras de Jesus, que por muitas vezes Jesus se dedicou a trazer aos discípulos a compreensão que era necessário ele ir para o Pai, dele morrer, mas para com que o terceiro dia ele ressuscitasse, os discípulos, ao ouvir isso, muitas das vezes não conseguiam compreender. Jesus partia para Samaria, os discípulos estavam com ele. Jesus partia para Jericó, os discípulos estavam com ele. Jesus atravessava o mar da Galileia e os discípulos estavam com ele. Os discípulos tinham uma íntima comunhão para com Jesus, porque cada momento, cada hora e cada segundo, se eles pudessem, eles não se distanciavam de Jesus. Porque é uma coisa maravilhosa, amados, ter Jesus, viver com Jesus, contemplar as coisas que Jesus faz, é a melhor coisa que existe. E os discípulos tiveram este privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus traz uma mensagem que de primeira vista, a chegar aos ouvidos dos discípulos, o coração deles naquele momento não se alegrou. Jesus trazia as mensagens que de fato, na maioria das vezes, alegravam os discípulos de Jesus. Jesus fazia maravilhas que alegravam o coração dos discípulos de Jesus, mas neste dia o que Jesus Cristo falou turbou o coração dos discípulos.
No versículo de número 34, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: eu tenho que ir, e o local que eu estou indo, vocês ainda não podem ir. Amados, vamos se colocar no lugar dos discípulos neste momento. A cada lugar que Jesus ia, eles estavam com ele. Aí Jesus chega de cara e fala assim: eu tenho que ir para um lugar que agora vocês não podem ir. Os discípulos ficam angustiados, o coração deles se turbam, eles ficam perturbados. Pedro tenta levantar a mão e dizer que está disposto a se entregar por Jesus, mas Jesus olha para Pedro e diz: você me negará 3 vezes. Naquele momento era um momento em que o coração dos discípulos se perturbaram, simplesmente por causa de uma coisa, porque a partir daquele momento eles não estariam mais com Jesus. Os discípulos nos ensinam algo interessante, amados irmãos, pois nós percebemos que aquilo que estava turbando o coração dos discípulos não eram as preocupações das coisas materiais. O que estava perturbando o coração dos discípulos não era uma falta de dinheiro. O que estava perturbando o coração dos discípulos não era uma enfermidade ou um demônio que talvez eles não tenham expulsado. O que estava perturbando o coração dos discípulos não era talvez um gás faltando na casa deles. O que estava turbando o coração dos discípulos era que a partir daquele momento eles não estariam mais com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos nos ensinam algo interessante, que de fato as preocupações do mundo podem perturbar os nossos corações, mas a pior perturbação que vem sobre o coração de um homem é quando ele passa um momento, um segundo, sem a presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem estar com a pessoa do nosso Senhor Jesus, sem viver com o nosso Senhor Jesus. Os discípulos, ao ouvir aquilo, eles perceberam que eles não poderiam mais ver os milagres que Jesus Cristo iria realizar. Os discípulos, ao ouvir aquelas palavras do Senhor Jesus, eles não teriam mais o privilégio de estar com o Mestre, que muitas das vezes acalmou as águas que se levantavam contra a vida deles. Os discípulos estavam ouvindo as próprias palavras do Senhor Jesus, dizendo que a partir daquele momento eles não teriam mais o privilégio de ver o Mestre que transformava a água em vinho, o Mestre que pegava apenas 7 pães e 2 peixinhos e alimentava toda uma multidão. Os discípulos começam a se perturbar, os discípulos começam a ficar aflitos, mas Jesus olha para eles com a mensagem de consolo, como também de uma promessa, dizendo assim: não perturbe o coração de vocês, apenas creiam em mim e creiam também no meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. E pensa numa coisa ruim, é você acordar um dia sem sentir a presença de Deus. Pensa numa coisa ruim, amados irmãos, é nós acordarmos um dia sabendo que as nossas batalhas diárias virão sobre as nossas vidas e nós percebemos que a presença de Jesus não está sobre as nossas vidas. É a pior coisa que existe. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: acalme o coração de vocês. Vocês não precisam se perturbar, porque eu simplesmente estou indo para o lugar onde o Pai quer que eu esteja, e também vocês também possam estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso com esses versículos nós conseguimos perceber algo maravilhoso, que isso se aplica aos nossos dias atuais. Isso se aplica com a igreja que sente a presença do Senhor aqui, ela anseia um dia de se encontrar para com Deus por meio do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos, amados irmãos, este texto, e principalmente os versículos número 2 e os versículos número 3, Jesus começa a dizer que na casa do Pai havia muitas moradas. A morada já está preparada, o lugar já está preparado. Jesus foi só preparar o lugar para quê, irmão Mateus? Para garantir e trazer a garantia aos discípulos que ele de fato estava indo, mas ele voltaria para buscar eles. Louvado seja o nome do Senhor.
E nós sabemos que tudo aquilo que Jesus Cristo promete, Ele é fiel para cumprir. Todas as promessas que Jesus Cristo prometeu aos seus servos, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Ele chega a dizer: e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, ao ouvir estas palavras do Senhor Jesus, de uma forma direta, eles conseguiram alcançar a calma sobre o coração deles, porque tudo que Jesus Cristo prometeu, de fato Ele cumpriu na vida dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente dos nossos dias atuais, amados irmãos. Viver segundo a esperança de se encontrar com Cristo nos ares é a melhor coisa que existe na vida do cristão, ou é a melhor espera que o cristão tem. Acreditar que um dia Jesus Cristo voltará é a melhor coisa que tem. Muitos estão desistindo, muitos estão deixando de crer, mas a palavra de Jesus nessa noite: creia em mim, como também creia no Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo em períodos, amados irmãos, em que as pessoas, os cristãos, estão deixando de acreditar nas promessas do Senhor Jesus e até mesmo da volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Jesus nessa noite aos nossos corações se encontra no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, que aquele que perseverar crendo no Senhor, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando se persevera, amados irmãos, alcança a vitória. Aqueles que nunca desistiram, mas acreditaram que um dia Jesus Cristo voltará, e de fato Jesus Cristo já voltou para muitos, tiveram o privilégio de estar gozando e desfrutando do céu celestial, do lugar celestial que está no céu de glória, preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Isso alegra os nossos corações. Os discípulos, ao ouvirem isso, eles conseguiram ter a compreensão que Jesus estava falando do céu. Jesus Cristo estava falando do lugar que está preparado para com cada um daqueles que creram e de fato perseveraram segundo as promessas do Senhor Jesus para com cada um deles. É triste nós vermos hoje muitos se desviando, se afastando, se distanciando dos caminhos do Senhor. Muitos deixando de crer nas palavras do Senhor Jesus. Muitos deixando de crer no que Jesus Cristo prometeu. Quando nós partimos para o capítulo número 18 do Evangelho de Lucas, a partir dos versículos de número 1, Jesus começa a discorrer a respeito da parábola do homem mau. E este homem mau, esse juiz mau, resolveu uma causa por causa da perseverança de uma mulher. Jesus começa a discorrer, perguntando e dizendo: quando estiver perto da vinda do Filho do Homem, será se ele encontrará fé sobre a terra? Jesus pode olhar para a terra hoje e ver como está a sua fé, como está a sua crença, como que você está crendo no Senhor Jesus. Mas eu lhes digo nesta noite, o seu lugar está preparado. Ele virá te buscar, Ele virá nos buscar. Ao ressoar das trombetas, os salvos em Cristo Jesus, que creram nas promessas do Senhor Jesus, terão um privilégio de se encontrar com Jesus, de gozar da salvação, de gozar do privilégio de entrar no céu de glória, no lugar que está preparado para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui nessa noite agradecer a minha oportunidade, no nome de Jesus, amém.